Para fazermos a nossa cestinha, nós vamos precisar de um molde de 26 por 26, com os cantos arredondados. Aí nós pegamos o molde, dividimos no meio, 13. Daqui até aqui, 7. Daqui até aqui, 6. Tá? Fazemos isso, formamos esses quadrados. Aí nós iremos precisar de 2 tecidos de mais ou menos 30 por 30, para a gente poder utilizar o nosso molde. Uma manta R1, que ela ficará no meio dos 2 tecidos. Aí, o molde, nós fazemos apenas, nós recortamos apenas um lado do tecido. O outro, tanto a manta quanto o outro lado, nós deixamos com essa sobra. Essa parte, vocês podem notar, eu utilizei 2 tiras, uni e então fica uma cestinha sustentável, né? Nós conseguimos utilizar os retalhos. Aí eu vou passar ferro, aí a manta bidim, ela vai grudar, né, nessa parte. Eu vou passar ferro, venho aqui e faço a marcação para passar a costura. Olha, eu venho aqui, faço uma marcação em toda a minha cestinha. Respeitando essa linha do meu molde. Tá tudo marcado, porque eu vou para a máquina, eu vou passar a costura dessa linha para essa linha, daqui para cá, e toda a extensão, ou seja, todo esse recorte eu vou passar na máquina para unir essa parte com essa parte. Olha, ele já foi para a máquina, eu passei a costura aqui, aqui, aqui e aqui, pra gente segurar os 2 tecidos, aqui é o outro lado. Olha como é importante deixar esse tecido maior, porque agora esse que nós cortamos, ele vai servir de guia para cortarmos. Vendo como ela fica certinho? Aqui e o outro lado. Aí nós vamos passar em toda a extensão. Esse viés, ele tem 22 milímetros, né? 22 ele aberto. Nós vamos costurar
em toda a extensão. A fita eu uso de 10 milímetros. Nós podemos cortar aqui os 17 centímetros. 17 centímetros. Nós vamos cortar 8 fitinhas nessa medida. Porque a fitinha nós vamos prender nas nossas marcações da costura, junto com o viés. Depois de cortada a fitinha, o que eu gosto de fazer? Queimar a pontinha com isqueiro, tá? Todas as pontinhas. Aqui só lembrando, as 8 fitinhas nós vamos costurar nessas pontas. Aqui. Aqui. E a mesma coisa do outro lado. Ela vai ficar assim, porque na hora que nós fecharmos a cestinha, nós vamos fazer lacinho nas pontas para ela criar o formato. Aqui nós vamos costurar o viés em toda a extensão da nossa cestinha, bem na pontinha, respeitando essa dobra do viés, que vai servir de marcação. Finalizando a costura do viés, nós vamos deixar um pouquinho a mais. Aqui, ó. Porque a gente vai ter que unir esse viés para dar acabamento. Então, eu deixo sempre um pouquinho a mais. Lembra que nós deixamos um pouco a mais? Nós vamos dobrar nossa cestinha, vamos abrir aqui o viés e passar uma costura bem rente a nossa cestinha para unir. Aqui nós cortamos o excesso, aí a parte que ficou aberta, nós fechamos. Olha, passamos o viés em toda a extensão. Aí, o que nós vamos fazer? Virar o nosso viés. Viramos para dentro. Aqui é a parte que ficou emendada. Nós vamos acertar e passar ferro todo o nosso viés, porque na hora de costurar para ele poder ficar certinho. Olha, aqui eu já passei o nosso viés. Agora é só vir com uma costura bem na pontinha. Tá vendo? E aqui é o acabamento do outro lado. Lembrando que agora as fitinhas nós iremos costurar aqui. Nós viemos com uma costura em toda a extensão e as fitinhas sempre aqui, na direção da nossa costura. Aqui. Toda vez que eu venho aqui com a costura, quando eu chego aqui, eu dou
ida e volta com a costura, para ela ficar bem firme. E vou fazer isso nas 4 pontas. Agora eu vou passar uma costura bem na pontinha, e vale lembrar que é muito importante a gente utilizar uma linha o mais próximo possível do tecido, para que o nosso acabamento fique perfeito. Agora aqui, ó, eu vou colocar a fitinha bem lá pra dentro. E vou usar o retrocesso bem em cima da fitinha. E passo bem na pontinha. Aqui nós vamos colocar, né, nessa junção, a fitinha, também tomando a preocupação dela não ficar na pontinha, senão ela vai puxar e vai soltar. Coloca bem lá pra dentro, respeitando essa costura, coloca no meio da costura, lá pra dentro, vem com a minha costura e dá um retrocesso bem na fitinha. E aí eu vou fazer isso em toda a minha extensão. Ó, cheguei novamente aqui, eu vou colocar uma fitinha aqui, outra fitinha aqui. Deixando ela bem lá pra dentro. Venho aqui, dou um retrocesso e continuo passando a costura bem na pontinha. Tá vendo? E aqui temos a nossa cestinha. Aí, aqui é só dar 4 lacinhos nas pontas. Faz assim nos 4 cantinhos. É importante nas fitinhas a gente ter passado ela no isqueiro, porque aqui ela não vai desfiar, e quando nós prendemos a fitinha, ela também ajuda a ficar mais firme e também não desfiar e não soltar. Agora é só arrumar aqui e nós temos a nossa cestinha. Lembrando mais uma vez que a estampa principal a gente deixa do lado externo e a estampa secundária do lado interno. Ela tanto serve como cestinha de pão, como suporte para guardanapo de papel. Bom, se vocês gostaram, compartilhem, curtam e comente aqui embaixo.
qual o vídeo que vocês gostariam que eu postasse. Obrigada.